Queridos irmãos e irmãs, através desta homilia, queremos refletir sobre o mistério da Ascensão do Senhor. Este mistério da Ascensão nos faz contemplar aquilo que nós professamos no credo, na nossa profissão de fé. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. E o credo niceno-constantinopolitano acrescenta: e o seu reino não terá fim. Pelo mistério da sua ressurreição e ascensão ao céu, Jesus é Senhor do céu e da terra. Ele é Rei e é juiz de todos os povos. Ele exerce toda a autoridade que o Pai lhe confiou. E nos textos bíblicos que nos falam do mistério da ascensão do Senhor, nós temos algumas palavras importantes que nos ajudam a refletir sobre este mistério. A primeira palavra é a palavra de que Jesus se elevou. Ele subiu ao céu. Mas aquele que subiu foi aquele que antes desceu. O primeiro movimento de Deus em relação a nós é um movimento de descida. A carta aos Filipenses, no capítulo 2, ela expressa isso através de um belíssimo hino cristológico, dizendo que Jesus, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo e ele assumiu a nossa condição humana. E ele desceu mais ainda, assumindo a condição de um escravo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então, primeiramente, nós temos um movimento de descida da parte de Deus. Ele desce, realiza a obra da nossa salvação e depois ele sobe novamente ao céu. Mas por que é que Deus desce do céu? Ele desce para nos levar com Ele, para levar a nossa humanidade. Quando Jesus desce do céu, Ele assume a nossa humanidade e Ele volta para o céu, por assim dizer, enriquecido da nossa humanidade. Ele desceu do céu para nos levar para o céu. Santo Atanásio, um grande santo do início do cristianismo que defendeu a divindade de Cristo, ele se perguntava: por que é que Deus se fez homem? Então ele responde: Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. O grande desejo de Deus é que nós participemos da sua própria vida divina. E foi por isso que Jesus desceu até nós. Jesus veio até nós para que nós também pudéssemos nos tornar participantes da vida do próprio Deus. O Filho de Deus se fez homem para que o Filho do homem se fizesse Deus por participação. Talvez nós não estamos muito acostumados a ouvir falar sobre isso, mas a grande finalidade para a qual Deus nos criou é que nós sejamos participantes da sua vida divina. Deus quer nos divinizar. E isso é uma doutrina bíblica que está lá na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 4, em que São Pedro nos diz que nós somos chamados por Deus, por graça, a sermos participantes da própria natureza divina. E isso é o céu. O céu é nós participarmos da plena comunhão da vida de Deus. Mas desde já, nós somos chamados a viver isso aqui na terra. Jesus veio trazer o céu à terra para que depois nós pudéssemos chegar também ao céu definitivo. Então ele desce até nós para nos elevar até as alturas do próprio Deus. Esta palavra da Sagrada Escritura que diz que Jesus se elevou ao céu representa também a tomada de Jesus da sua realeza. Aquele que é elevado na Sagrada Escritura é rei. Quando vai falar da coroação dos reis no Antigo Testamento, fala que eles foram elevados. Aqui Jesus, ao ser elevado, ele experimenta esta graça da realeza e ele se torna rei do universo. E no final do Evangelho de Mateus, ele vai nos dizer: toda a autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra.
E também São Paulo vai expressar isso na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 20 a 21, dizendo: Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. E depois, alguns textos bíblicos nos dizem que Jesus foi elevado. Jesus foi elevado para junto de Deus. Deus também exerceu um poder de atração sobre o seu Filho e o elevou. E ao elevar o seu Filho para junto de si, e o credo diz que ele sentou à direita do Pai, isso quer dizer que agora ele está próximo do Pai, que agora ele está plenamente unido ao Pai. Mas esta proximidade de Jesus do Pai é a proximidade também da humanidade do Pai. Jesus abriu para nós as portas do céu e a nossa humanidade, por assim dizer, ela está unida ao próprio mistério de Deus. A entrada de Jesus no céu é a entrada da humanidade na glória de Deus. É por isso que a oração do dia, desta solenidade da Ascensão do Senhor, ela diz: ó Deus, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Porque se Jesus entrou no céu levando a nossa humanidade, nós que fazemos parte desta humanidade, podemos já na esperança cantar a vitória de que um dia também nós estaremos na proximidade de Deus, na plena comunhão com Ele no céu. Jesus entra no céu para onde nós somos chamados também. E o que é o céu? O céu é o ser do homem em Deus. É o ser inteiro do homem preenchido pela graça de Deus. Este céu que nós vamos viver um dia, na eternidade, nós somos chamados já a vivê-lo aqui nesta terra. Nós somos chamados a vivê-lo aqui já, viver sendo preenchidos pelo céu. Termos o céu em nós, porque Deus também está próximo de nós. Santo Agostinho, no livro das Confissões, ele diz uma frase excepcional: Senhor, porque não estou cheio de Ti, sou um peso para mim mesmo. De fato, se nós estamos cheios de Deus, o céu habita em nós e nós podemos caminhar nesta vida na certeza desta proximidade, desta presença de Deus. Mas se nós estamos cheios de nós mesmos ou se nós estamos distantes de Deus, nós somos um peso para nós e a nossa vida ela está assim desordenada. Outra realidade que nós podemos refletir nesse mistério da ascensão é que Cristo, elevado ao céu, Ele é o nosso eterno mediador junto do Pai. Ele exerce verdadeiramente o seu poder de sumo e eterno sacerdote. O que é um sacerdote? É aquele que representa os homens junto a Deus e que representa Deus junto aos homens. Cristo é o eterno e sumo sacerdote porque Ele levou a nossa humanidade para junto de Deus e Ele, melhor do que ninguém, pode pedir ao Pai por cada um de nós. Ele, melhor do que ninguém, pode suplicar ao Pai que derrame sobre nós as suas graças, porque Jesus, Ele é plenamente Deus e plenamente homem. E Ele faz então esta plena representatividade do homem junto a Deus e de Deus junto ao homem. Além disso, Jesus ele exerce esse poder de mediação, esse poder sacerdotal como cabeça da igreja. São Paulo usa esta imagem da igreja como um corpo e Cristo como sendo a cabeça. E se Cristo, que é a nossa cabeça, já está exaltado diante do Pai, se Cristo já experimenta de toda a glória, de toda a graça do Pai como nossa cabeça, Ele distribui esta glória e esta graça também para os seus membros, que somos nós, que fazemos parte da igreja, que continuamos nesta peregrinação pelo céu. Ele, nossa cabeça, já está glorificado e por isso Ele derrama também esta glória sobre nós. Por isso, na esperança, nós já somos participantes
da glória de Deus. E por fim, uma última palavra que os textos que falam do mistério da ascensão, eles colocam muito em evidência, é a palavra alegria. Os apóstolos, depois que eles se despediram de Jesus, eles voltam para casa com o coração cheio de alegria, porque não foi simplesmente uma despedida. Eles poderiam voltar tristes, porque eles poderiam dizer: Jesus nos foi tirado, foi levado ao céu, nós não o veremos por um longo tempo. Por que é que eles voltam alegres? Eles voltam alegres porque Jesus, ele sobe para o céu, mas ele não nos deixa sozinhos. Ele agora vai também estar presente no meio de nós. Ele continua presente no meio de nós porque ele fez uma promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, a ascensão de Jesus ao céu marca uma nova forma de presença dele na vida da igreja, na vida dos seus discípulos. E é por isso que os discípulos então experimentam esta alegria de uma nova forma da presença de Cristo em si. E qual vai ser a missão então dos apóstolos a partir de então? A missão dos apóstolos vai ser difundir esta presença de Cristo pelo mundo inteiro. Cristo já não está mais fisicamente presente entre nós, mas a sua presença é real e autêntica. Essa presença que deve ser testemunhada pelos apóstolos através do seu testemunho, através da sua pregação e através dos sacramentos. Cristo continua presente no meio de nós, continua presente na sua igreja, continua presente na sua palavra, continua presente nos seus sacramentos, sobretudo, continua presente na Eucaristia. Então nós temos uma ausência presente, uma ausência que não nos deixa sozinhos. Jesus está conosco e disso nós podemos ter certeza de que nós não estamos sozinhos. Ele, junto do Pai, está conosco. E quando nós elevamos a nossa oração até Deus, nós podemos saber que Deus olha por nós. Deus se compadece de nós, porque nós temos um mediador que levou para junto do Pai a nossa humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que esta festa da Ascensão nos faça verdadeiramente exultar de alegria, porque na esperança nós iremos participar, já participamos do mistério da glória e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.